podcast de hoje. Com Josenho. Então, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre investigação de fenômenos e visão correta. Eu sou professor de geografia, né? De ensino fundamental e de ensino médio. Eu sempre gosto de pedir para os alunos pegarem um caderno. Eu sou do tempo de caderno, né? Pegarem um caderno, pegarem um livro para poder fazer as anotações. Porque eu acho que seja realmente importante a gente anotar algumas coisas para que durante a semana a gente possa fazer uma leitura daquilo que a gente anotou, ou uma leitura daquilo que a gente digitou. É importante você fazer isso. Porque aquilo que é mais importante, isso, Romeu San, Lucas também, e eu tenho a impressão que Lucas anota. Anota, Lucas? Isso mesmo. Porque, assim, aquilo que é importante fica marcado na nossa mente, nas nossas emoções. E se você puder acrescentar aquilo que ficou marcado na sua mente, nas suas emoções, uma outra coisa, uma outra informação, é de grande valia, não é? Até mesmo porque você pode depois ler e pode concordar com aquilo que foi dito, pode discordar com aquilo que foi dito. Você pode depois nos procurar, fazer perguntas a respeito daquele tema que você anotou. E realmente é para a gente estudar o Dharma. O Dharma do Buda é algo que nós praticamos e que nós estudamos. E como o próprio Buda disse, não acreditem só porque eu disse. Essa frase é maravilhosa. O Buda era um danadinho. Ele dizia, não é porque eu digo que vocês têm que acreditar. Vocês precisam testar isso na prática. Se aquilo que eu falei para vocês faz algum sentido, se você vê que aquilo serve, utilize. Analise e utilize. Se não, não tem nenhum problema. Então, o Buda era desapegado dessa ideia de querer fazer com que o outro acreditasse e seguisse. Então, é importante você fazer determinadas anotações, refletir durante a semana. Né? Eu estava até conversando com o pessoal um dia desses. Eu acho tão bom quando eu vou preparar alguma coisa, porque eu fico a semana refletindo aquele tema, pensando, dizendo qual o melhor caminho a seguir, o que é melhor ser dito, de que maneira. Do mesmo jeito, nós devemos fazer. Passar a refletir e a praticar aquilo que é estudado. Então, para começar as reflexões de hoje, eu queria ler um verso de um tratado que nós lemos no Zen nos dias ímpares. É um tratado chamado de Identidade do Relativo e do Absoluto. Todos os dias ímpares a gente recita, na verdade, esse texto. Identidade do relativo e do absoluto. Nele está escrito o seguinte: se você não vê o caminho, não o vê mesmo ao andar nele. Olha que lindo. Se você não vê o caminho, você não o vê mesmo ao andar nele.
Quando você caminha, não é perto nem longe. Se estiver deludido, estará a rios e montanhas de distância. Escutei quando alguém pensou, repete, por favor. Repito. Se você não vê o caminho, não o vê mesmo ao andar nele. Quando você caminha, não é perto nem longe. Se estiver deludido, estará a rios e montanhas de distância. É a identidade do relativo e do absoluto. Vocês vão entender durante as nossas reflexões de hoje o motivo de eu ter lido esse trecho. Então, pessoal, investigação de fenômenos, visão correta. Olha que nome interessante. Investigação de fenômenos. Cientistas do dia a dia, curiosos de plantão. Investigação de fenômenos é o que a nossa mente faz o tempo todo. Só que nem sempre está consciente disso. O fato é que nós temos muitos pensamentos durante o dia. Milhares de pensamentos nós temos durante o dia. São muitos. Com dois detalhes importantes. O primeiro detalhe é que esses pensamentos, na maioria das vezes, está para o passado ou para o futuro. O fato de estar no passado ou no futuro depende muito da nossa personalidade. Aquelas pessoas com uma tendência a ser um pouco mais preocupadas com o futuro, um pouco mais ansiosas, elas direcionam seu passado para o futuro. Aquele que tem uma tendência um pouco mais depressiva, ou aquele que é mais nostálgico, direciona o seu pensamento para o passado. O fato é que são raras as vezes que nós estamos com a mente no momento presente, com o pensamento no momento presente, que foi o primeiro fator que a gente estudou. Fator do despertar, fator da iluminação, que é a atenção plena. Então, isso é o primeiro fato. Nós pensamos. Agora, infelizmente, na maioria das vezes, nós não temos consciência dos nossos pensamentos. Ou seja, nós não identificamos aquilo que estamos pensando naquele momento. Talvez pareça estranho falar, escutar isso, mas isso é verdade. Porque, na maioria das vezes, nós simplesmente estamos pensando, mas não temos uma atenção especial sobre aquele pensamento. Então, a maioria de nossos... A tradicional moto. Então, na maioria das vezes, o nosso pensamento é inconsciente e repetitivo. Repetitivo e que muitas vezes não serve de muita coisa. Mas, algumas vezes, a gente fica ligado. Algumas vezes, a gente fica consciente
e passa a investigar as coisas. E passa assim. O que será que está acontecendo com tal pessoa? Quais serão meus projetos para o futuro? Então, é verdade que nós temos pensamentos que são inconscientes, que nós não temos atenção sobre eles, mas também é verdade que em alguns momentos a gente liga a nossa consciência, a gente aciona a atenção plena e passa a investigar as coisas. Só que aí pode ter um problema. O problema é que algumas vezes nós podemos fazer isso por meio de uma base confusa ou tendenciosa. Eu vou repetir isso é muito importante para a gente entender a investigação de fenômenos e a visão correta. Repetindo. Então, algumas vezes, a gente aciona a mente conscientemente e passa a investigar um fenômeno. Passa a querer descobrir coisas. Só que é comum a gente fazer uma investigação de fenômenos através de uma base. Quando eu digo uma base, eu estou referindo à nossa estrutura de percepção, à nossa estrutura emocional. A gente vai investigar os fenômenos por meio de uma base que está ou confusa ou então tendenciosa. Isso é muito importante. Só para você perceber, se eu for com minha mente tendenciosa analisar um fato, consciente ou inconscientemente, eu vou juntando as peças que é para dar naquele resultado que eu quero. Não faz sentido isso? Eu vou lhe dar um exemplo. O exemplo muito didático é a da esposa ou a do esposo ciumento. Imagine só. O esposo disse à sua esposa que iria fazer hora extra. Hoje iria fazer hora extra porque ele está preparando uma viagem para a família pós-pandemia. Mas a esposa tem uma base, uma estrutura de personalidade mental e emocional de ciúme. Quando a esposa estiver fazendo a investigação de fenômenos, ela vai fazer muito possivelmente essa investigação de fenômenos de uma maneira tendenciosa. Ela vai dizer: 7 horas, ele não chegou. Ele já deveria ter chegado. Ele deve estar me traindo. Ela deve estar me traindo. Então, perceba que nós vamos investigar algum fenômeno, vai junto à nossa base, à nossa estrutura de personalidade, à nossa estrutura mental, à nossa estrutura emocional, vai tudo junto. Então, isso é uma investigação tendenciosa. E também pode acontecer que a gente vai fazer uma investigação e a nossa mente esteja um pouco confusa. Quando a gente vai fazer uma investigação de algo com uma mente confusa, aí também é problemático. Daqui a pouco eu chego na visão correta. Mas se eu estiver com a mente confusa, eu vou ser levado
por essa minha confusão mental. Eu vou ser levado pelos ventos confusos dos pensamentos, as emoções confusas que eu tenho. Nós não temos isso? Todos nós temos. Todos. A diferença é que os seres iluminados, eles conseguiram trabalhar isso. E em nós, essa base tendenciosa ou confusa é muito forte. Aí aqui surge um problema. Aqui surge um problema, que é o seguinte. Você já pensou em quantas conclusões erradas nós já chegamos? Nossa, eu tenho várias. E não é que seja ruim ter conclusões erradas, não, viu? É maravilhoso ter conclusão errada, porque eu já aprendi uma coisa, por ali não vai. Por ali os caminhos estão fechados, como gosta de dizer meu cunhado. Não vá não, que o caminho ali está fechado. Então, chegar a uma conclusão errada não é tão problemático assim, desde que você tenha consciência que aquela conclusão, aquele caminho está errado. E a gente também tem que perceber que quando nós chegamos e insistimos nas conclusões erradas e permanecemos vivendo nessa conclusão errada, o quanto isso é prejudicial? É prejudicial para mim e para as pessoas que vivem direta e indiretamente comigo. Deixa eu dar um exemplo. Olha só. Cheguei à conclusão que eu vou usar drogas. Vou usar drogas. Não, eu conscientemente, eu quero usar drogas. Um exemplo. Ou então eu fui lá, experimentei e achei muito bom, estou nela. Eu cheguei a essa conclusão. Isso vai ser prejudicial para mim ou não? Isso vai ser prejudicial para aqueles que vivem comigo ou não? Também. Aqui na minha rua, pessoal, tem outros meios de transporte também, além de moto, viu? Porque a moto, eles aqui usam umas motos muito barulhentas. Eu peço desculpa a vocês. Então, assim, a gente pode estar vivendo hoje... Ai, que dor. Outra moto. Ai, que dor agora. Essa é dolorosa. A gente pode estar vivendo hoje... Exatamente. Ô, meu santo. É para avisar que estão passando, né? A gente pode estar vivendo hoje o resultado de uma conclusão errada que a gente teve. Eu posso estar vivendo hoje um paradigma, um modelo de vida de uma conclusão errada que eu tive lá no passado. Não posso? Do mesmo jeito, você pode estar vivendo hoje um modelo de vida, um paradigma de uma conclusão correta que você chegou. Quantas pessoas lá no ensino médio disseram: eu vou querer trabalhar em tal coisa. E hoje vive num trabalho que muitas vezes não gosta,
ou então pensou que lá no ensino médio ia viver de tal maneira, criou as causas e as condições, vive daquela maneira e hoje diz, eu me enganei. Isso acontece muito com namoro, com casamento, com time de futebol. Eu tinha certeza, e quebrei a cara, que o Flamengo mais nunca ia perder 2 partidas seguidas. Eu me baseei no modelo de Jesus, do treinador português. Não só está perdendo várias seguidas, como de goleada. Eu cheguei a uma conclusão o quê? Errada. A gente estudou um texto aqui, que são os chamados versos sobre a fé na mente. Versos sobre a fé na mente. É de um monge chinês chamado de Zheng Can. Zheng Can. No 16º verso, ele diz o seguinte: quando o pensamento está escravizado, a verdade está oculta. Quando o pensamento está escravizado, a verdade está oculta. Pois tudo é indistinto e nada está claro. Pessoal, é sobre isso que nós precisamos ver, estudar, analisar. Quando o pensamento está escravizado, a verdade está oculta. Esse é o 16º verso. No 2º verso, ele diz o seguinte: se queres ver a verdade, então não tenha opiniões a favor ou contra alguma coisa. Veja, antes de tomar partido. Porque se eu tomar partido imediatamente, eu posso fechar meu campo de visão. Eu sou professor de geografia e às vezes eu gosto de colocar uns debates com os alunos. Só que eles querem ir para o debate totalmente programado, sabe? Por exemplo, um tema bem polêmico, MST. Aí eu digo, olha, todos vocês vão procurar 16 pontos a favor e 16 pontos contra o MST. Não, professor, mas eu queria saber se você é contra ou a favor. Eu digo, não importa. Aí eu sorteio na hora. Aí, como eles já refletiram, eles apresentam. No final eu digo, sim, e agora? Você chegou a qual conclusão? Então, se a gente quer ver uma coisa, a gente precisa, primeiro, deixar esse pensamento escravizado que nós temos e não tomar partido imediatamente. Isso também é visão correta. Porque como é que eu vou querer ver a verdade se eu já vou todo tendencioso para a coisa? A beleza da vida está justamente em não ter a visão programada. A beleza da vida está justamente em não ter essa visão programada que nós temos. E eu sei o quanto isso me machuca. Eu contei um exemplo aqui naquela palestra, esse é o meu lugar, essa é a minha vida. Quando nós vamos programados demasiadamente para as coisas, há uma tendência da gente querer influenciar os fatos para que a realidade saia desta e não daquela outra maneira. A realidade não se mostra como ela é. Então, essa visão programada que nós temos, eu vou dar outro exemplo a respeito disso. Esta visão programada que nós temos
A gente precisaria superar. Só que para superar essa visão programada que nós temos que fazer com que essa base, essa estrutura de personalidade, de mente, de pensamento e de emoção, não fique me atordoando o tempo todo. Por isso que o zazen é importante. Romeu-san, uma das coisas mais lindas que eu vi em 5 anos de casa-templo tem sido a sua prática. Me lembro daquele menino, um rapaz de já tem barba e tudo, tá vendo aí? De quando você chegou e hoje você está impessoalmente representando o Zendô Campina Grande. Olha que negócio interessante. Mudança. Mas assim, a prática ela tem que ser leve. A gente não deve praticar para ficar, tenho que praticar, tenho que entender. Não, relaxa. Deixa a base. Não fique perturbando ela o tempo todo. Deixe, ela vai se acalmar. O zazen faz com que a gente consiga respirar um pouco mais dessa base que nós temos. Aí quando a gente quando a gente pratica o zazen com mais periodicidade, a gente começa a achar uma espacialidade. Aí essa base que ficava aqui o tempo todo me maltratando, me obrigando a ter determinados pensamentos, determinadas emoções, o zazen começa a dar uma espacialidade. Essa espacialidade faz com que a realidade se mostre a mim como ela é. E isso é como deixar um copo com água turva descansar. Perfeito exemplo. Agora é preciso uma coisa que a gente vai estudar no último dia de novembro, que é esforço entusiástico. Ter um certo grau de determinação. Determinação não é brigar com a realidade, é agir na realidade de forma inteligente e relaxada. A gente vai falar sobre esse tema entusiasmo depois. Aí fica como tomar um banho de mar, no mar raso e calmo de Aracaju. Você se torna um com aquilo. Não precisa mais de uma onda forte para ficar bom de tomar banho no mar. Não precisa ter uma onda naquela altura. O mar não precisa ter uma profundidade, porque você agora se tornou um com todo. E os mestres, eles dizem que é possível. Faça zazen. Apenas faça. Que você vai ter essa vivência de se tornar um com tudo aquilo que existe. Samadhi. Então, isso é um pouco da investigação dos fenômenos para a gente poder chegar na visão correta. A visão correta, ela faz parte do nobre caminho óctuplo. O Buda diz, o sofrimento existe. Aí ele diz que para superar o sofrimento, nós temos que seguir um caminho de 8 passos. Um desses passos é a visão correta. Mas vamos logo falar da visão errada. Rapidinho, visão errada. A nossa visão vai estar errada se a gente desconsiderar a impermanência. Eu brigo. Eu estou me tornando fundamentalista.
Não, mas é sério. Eu tenho ficado assim, às vezes. Aí eu vou e respiro. Calma, calma, vai dar certo. Quando nós estamos conversando e alguém desconsidera a impermanência. Tudo que existe é impermanente, exceto a impermanência. Ela está lá. Isso é verdade, ela está lá o tempo todo. Então, assim, se eu desconsiderar a impermanência na minha forma de ver e me relacionar com a realidade, é visão errada. Eu quero lhe dizer uma coisa para lhe deixar aliviado. A situação está ruim, ela vai passar. Eu quero lhe dizer outra coisa, para você ficar... A situação está boa, ela vai passar, viu? Então fica aperreado. Ou então se equilibre. É assim. Eu me lembro que uma vez a monja disse assim. Uma professora dela lá no Japão dizia assim, que a vida era como andar no trânsito. Quando o sinal está verde, a gente anda. Quando o sinal está amarelo, a gente fica mais atencioso. Quando o sinal está vermelho, a gente para. Então, a nossa visão vai estar errada se a gente desconsiderar a impermanência de todas as coisas que existem. Sabe assim, a gente diz, é assim e pronto. Primeiro, se for uma coisa ruim, a gente está morto, né? É assim, pronto. A gente está dizendo, nós estamos dizendo para nós mesmos que vamos viver naquela tortura. E não é assim, pronto. Porque existe quem? Existe a impermanência. Nada vai mudar. Muda. O problema é que quando a gente está na dor, a dor tem uma característica interessante. É que parece que a dor paralisa o tempo. A dor paralisa o samsara. Parece que 1 minuto tem 1 hora. Diferente quando nós estamos na felicidade ou no prazer. Quando nós estamos na felicidade ou no prazer, passou. Então, quando a gente está analisando e se relacionando com as coisas, desconsiderar a impermanência, há uma tendência que a gente entre no nível do sofrimento. Então, o que é que nos resta diante da impermanência? Saborear, aprender, analisar. Opa, não é por aí. E a nossa visão vai estar errada também se a gente não considerar a interdependência. Pessoal, foi talvez o ensinamento mais simples e o mais profundo do Buda que mais mexeu comigo. A interdependência. A impermanência e a interdependência. A interdependência é o que possibilita tudo existir. Porque para ter aquelas motos passando aqui com uma certa velocidade e uma certa altura no motor, eu acho que é o motor, o cano de escape, sei lá. Imagina quantas condições foram criadas para esses camaradas passarem aqui. Quantas condições foram criadas para a gente estar aqui. Então, qualquer visão que a gente tenha da realidade e que não considere... Estão voltando. E que não considere a interdependência é falha.
essa forma que nós temos de viver, ela só existe porque existe uma interdependência. Existem algumas coisas, existem pessoas, situações que possibilitam a nossa vida ser do jeito que ela está sendo agora. É até um exercício que você pode fazer depois. Você para e pensa: estou nessa situação. Veja o que mantém essa situação. Você vai observar que existem pessoas, que existem objetos para isso, existem fatores mentais, existem fatores emocionais. Não é nada isolado. E a visão também vai estar errada se a gente se prender demasiadamente na nossa própria visão, na nossa própria opinião. Deixa eu dar um exemplo disso. Isso é muito interessante. Que é assim. Tá vivo aqui, meu celular tá vivo. Alguém já participou de um debate aqui? Debate mesmo assim, de choque de ideias, onde um é contra e o outro é a favor. Se você não participou, quando for participar, presta atenção. Ou então, assistindo, presta atenção. Às vezes, nós estamos tão fechados para o debate que a gente não vê que o outro está concordando com a gente. Então, tem pessoas que ficam tão fechadas na sua própria visão, na sua própria opinião, que nem percebe que o outro está concordando com ele. E o que é pior, ainda quer rebater. Eu me lembro que uma vez eu fui participar desses... Final de ano aí tem... Eu quero que vocês me ajudem, fugiu o nome. Culto ecumênico. Aí todo mundo vai falar um pouquinho. Aí eu prestei atenção que 2 apresentadores, eles estavam fazendo a mesma coisa. Só que o outro que foi falar rebateu o que o outro anterior tinha falado. Só que depois o rapaz que estava assim do meu lado disse, ele não entendeu. Eu disse a mesma coisa que ele está dizendo, com outras palavras. Mas a pessoa estava tão fechada no seu mundo, nas suas ideias, que não viu. O nome disso é louca. Mas não é maloca, não. É uma bolha. É uma bolha que a gente fica. Todos nós ficamos. Nós ficamos presos a determinadas bolhas. E às vezes a gente não consegue sair dessas bolhas. Por isso que o importante também é ter a atenção plena na respiração. Porque a atenção plena na respiração permite que eu faça o quê? Saia do mundo externo para meu mundo interno, ou mude minha faixa de pensamento e de emoção de uma estrutura para outra, respirando conscientemente, estando conscientemente. Então, isso é interessante, pessoal, que é o seguinte, é assim, às vezes a nossa opinião não nos deixa ver a verdade. Que é o exemplo anterior que eu dei. Às vezes, nossa opinião não deixa a gente enxergar a verdade. E o melhor exemplo disso é a política. O cara se diz de esquerda ou de direita.
Aí se fecha. E quando a gente se fecha nessa bolha, a gente perde a visão do todo. Se eu estou fechado, estar fechado não é visão correta, é visão errada. Então, quando a gente se intitula, não estou dizendo que nós não devemos ter posicionamentos políticos, não é isso não, pessoal. Precisamos, devemos. Mas se a gente se fecha em uma perspectiva, a gente perde a visão do todo e nossa visão fica difícil de ver que aquele outro lado também tem uma coisa boa. E se a gente for muito fechado, a gente vai morrer defendendo baboseira. Eu vi um negócio desses, acho que foi ontem. Vai ter segundo turno no Rio de Janeiro. Aí um candidato, o Crivella, estava um pouco exaltado e ele xingou o governador de São Paulo, Dória, e disse também que, inclusive, ele foi homofóbico. E disse que se Eduardo Paes ganhar, Eduardo Paes que é o oponente de Crivella, se Eduardo Paes ganhar, Eduardo Paes vai implantar pedofilia nas escolas. E um monte de babaca acreditando. Eu estou dizendo que um é melhor do que o outro, não. Mas eu estou dizendo, olha só, como é que eu posso acreditar só porque alguém falou? É isso que o Buda diz. Isso não é visão correta, isso é visão errada. Então, visão correta não é uma ideologia política, econômica, social, ambiental. Visão correta não é uma ideologia. Ideologia é assim. Ideologia, eu pego uma e vou analisar as coisas a partir de certas premissas. Exemplo. Eu vou analisar o mundo na perspectiva marxista. Aí eu pego as premissas do marxismo e vou analisar tudo. Eu vou analisar o mundo a partir de uma perspectiva neoliberal. Eu pego aquelas premissas. Isso não é necessariamente uma visão correta. É uma coisa muito mais, que pode ser muito mais tendenciosa. O esperto, ele vê as duas coisas. É um perigo isso que eu estou dizendo, porque a gente se fecha e passa a analisar a realidade só a partir daquela premissa. Por isso que o Buda disse, não acredite porque eu digo. Veja, teste. É porque, infelizmente, eu não me lembro é a página no livro Velhos Caminhos, seguindo, Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas do Buda. Nesse livro, As Pegadas do Buda, que é de Thich Nhat Hanh, tem uma parte que o Buda está com os seus discípulos e um deles diz, abençoado, nas 10 direções, em nenhum estágio de tempo, nem presente, nem passado, nem futuro, existe um professor como você. Aí o Buda diz, não disse desse jeito, mas disse assim, ei boy, você não conhece todos os estágios do tempo, nem todas as direções, para fazer uma afirmação como essa. Então, assim, se a gente se apega a uma determinada ideia e passa a analisar tudo a partir daquelas premissas, cuidado, lembre-se que a realidade é impermanente. E como a realidade ela é impermanente,
Cuidado para depois você não ficar com vergonha de ficar se justificando, dizendo assim, sabe? Sabe quando a gente fica dando explicações? Se explicando, dando satisfações. Mas, rapaz, aquele candidato ali é bom. Você tem um pensamento oposto dele. Aí você começou a ver uma abertura assim, mas, rapaz, aquele candidato ali é bom. Aquela pessoa, não vamos falar de candidato, não, aquela pessoa é boa. Tem um bom projeto político ou de vida. Está ajeitando tudo. Está me ajeitando também. Então, assim, pessoal, eu estou dando esse exemplo para lhe dizer uma coisa. Nós somos muito reféns de certas visões. Eu vou dizer 3 vezes. Já na primeira. Nós somos muito reféns de certas visões. Nós somos muito reféns de certas visões. Infelizmente, a gente nem sempre percebe quais são essas visões. Nem sempre percebemos quais são essas visões que não só influenciam, como determinam a qualidade da minha vida. Elas não só influenciam, elas determinam a minha qualidade de vida. O que é a visão correta? Eu disse da visão errada. Romeu San, anota aí, próximo retiro. Visões errôneas. Aí você coloca agora a 4ª potência. Ou a 5ª, já que a gente já falou disso aí algumas vezes. Vê aí qual é. Ele tem tudo, é impressionante. Pronto, substitua agora aí. Então, pessoal, eu quero que você perceba que existe um modelo, que existe um paradigma que nós estamos vivenciando e que nem sempre nós somos o quê? Conscientes dele. No zazen, que a gente senta e deixa as coisas brotarem, é mais fácil a gente perceber. Quando a gente percebe, é visão correta. Então, nós precisamos ter atenção plena, pois os nossos relacionamentos, as pessoas acessam todo o nosso jardim, todas as nossas sementes. As sementes boas e as sementes não tão boas que nós temos. Isso não é lindo? Relacionamento é importantíssimo. Porque é nesse relacionamento que aquilo que há de positivo em mim pode brotar. É por conta dos relacionamentos que aqueles meus aspectos negativos, eu posso fazer com que eles diminuam e até acabem. E você perceber isso é visão correta. Você está consciente de que neste momento nós estamos nos influenciando mutuamente é visão correta. Você perceber que daqui a pouco, quando a gente acabar, você vai se relacionar com pessoas e que essas pessoas vão mexer em mim é visão correta. E perceber quais são as sementes que essas pessoas estão o quê? Fazendo brotar em mim. E o oposto é verdadeiro também. O que é que eu estou fazendo brotar nelas? Isso é visão correta. Então, faz parte da visão correta. Você vê, perceber, atenção plena. Faz parte da visão correta. Ter atenção plena para perceber o quê?
esse processo acontecendo? Quais são as sementes que nós estamos cultivando de maneira individual e de maneira coletiva? Por isso que o Dharma é perfeito, porque ele leva em consideração a interdependência. Ele leva em consideração a impermanência. Por isso que o Buda falou: eu, a Terra e todos os seres, juntos nós somos o caminho. Porque não tem um eu sozinho. Não existe o Buda é o maior e nós somos um cocôzinho. Não. Nós temos a mesma natureza dos mestres. Nós podemos acessar os níveis que eles acessaram. Porque nós somos seres o quê? Impermanentes, interdependentes. Nós temos os mesmos potenciais. Alguns têm o que a gente chama de potencial interrompido, que aí já é outra história. Ou um potencial cortado, que é uma outra história. Mas nós temos saúde mental, emocional. Existem possibilidades para isso. É daí que se fala de uma existência humana preciosa. Então, assim, de tempos em tempos, a gente deveria parar e pensar: para onde é que eu estou indo? Para onde é que eu estou indo? Individualmente. Coletivamente, para onde nós estamos indo? Enquanto sociedade brasileira, estamos indo para onde? Enquanto uma sociedade global, estamos indo para onde? Só em a gente se perguntar e perceber que uma mudança no nível pequeno é possível. Essa mudança no nível pequeno, por nós sermos independentes, interdependentes, ela pode crescer. Veja o coronavírus. Qual é a força do corona? É a interdependência. Qual vai ser a cura para o corona? Interdependência e a compaixão. Então, isso é a visão correta. É você perceber nos seus relacionamentos quais são as sementes que as outras pessoas estão acessando em mim e quais são as sementes que eu estou acessando nas outras pessoas. E também, exatamente, Lucas, a mudança que queremos ver no mundo, precisamos ser ela. E, ao mesmo tempo, faz parte da visão correta em mente, nos diferentes momentos, as 4 nobres verdades. Então, faz parte da visão correta ter em mente, no nosso dia a dia, as 4 nobres verdades, que nós também vamos estudar. As 4 nobres verdades. O sofrimento existe. Ele tem causas. Ele pode ser evitado. E para evitar, nós temos o caminho de 8 passos, o nobre caminho óctuplo. Então, no dia a dia, na brincadeira, na coisa séria, no bom humor, no mau humor, perceber quais são as sementes que estão sendo acionadas, perceber quais são as sementes que estamos acionando, perceber, ver lucidamente as 4 nobres verdades. Ou seja, as coisas... É lindo, pessoal. É lindo. É assim, o praticante do Dharma, ele tem que perceber isso. Tem que dar esse estralo na mente dele. Perceber. As coisas vão acontecendo e nós vamos identificando. As coisas acontecem e a gente identifica. Isso é sofrimento. Isso é libertação.
Isso é sofrimento disfarçado de felicidade. Isso no dia a dia. À medida que as coisas acontecem, ter isso em mente. Isso é visão correta. Isso é lindo. Isso é libertador. Isso é o Dharma de Buda. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.